E o Palmeiras, né, que teve esse tropeço ontem contra o Santos, e aí a gente fala tropeço porque tá na briga pelo título, mas que foi aí uma baita atuação do Santos. O que o Igor Vinícius jogou, meu amigo, mas jogou muita bola, tá? O Santos jogou muito bem, o Santos como time mesmo jogou bem, teve ali aquela treino aberto para a torcida. O Santos, como disse o Mauro, levou como uma decisão, né? Aí o Palmeiras tá reclamando muito, né, da arbitragem. O Palmeiras tá reclamando de um pênalti no Maurício. É um pênalti que pode ser muito interpretativo, né? Na minha opinião, foi pênalti, mas não digo que é um lance escandaloso, longe disso. E um Palmeiras, ainda mais, principalmente a torcida, reclamando. Só que também tem o lado, se a gente criticou a atuação do Flamengo no primeiro tempo, o Palmeiras não jogou nada ontem. O Palmeiras foi massacrado pelo Santos, massacrado. Cresceu um pouco ali no meio do segundo tempo, quando o Flaco Lopes perdeu uma chance incrível, né? Tem isso, o Flaco fez uma baita jogada, poderia ter feito o gol, poderia ter rolado também, né? Que, se eu não me engano, o Maurício passava sozinho e perdeu um gol que poderia ser o gol ali de uma possível vitória do Palmeiras. Então, tem uma crítica à arbitragem, mas também teve um Palmeiras, né, que ficou devendo dentro de campo. Não foi bem o Palmeiras pelo segundo jogo seguido. Palmeiras foi mal contra o Mirassol jogou melhor que o Palmeiras. Palmeiras foi mal contra o Santos jogou melhor que o Palmeiras. E nessa oscilação, o Palmeiras perde a liderança. Agora, Mauro, achou pênalti realmente no Maurício? Porque eu daria o pênalti porque no jogo, sendo o Klaus, eu não daria. Então, por isso que eu critico mais o VAR do que o Klaus. Porque eu acho que na hora do jogo parece um lance de jogo, parece uma disputa de bola. Só que no replay, você vê que ele dá o choque em cima e um pouco embaixo e não toca na bola, tirando o equilíbrio do Maurício. Eu daria o pênalti. Você daria, Mauro? Vê justificativas na reclamação do Palmeiras. E outra, jogou muito abaixo o Palmeiras do que deveria para manter a liderança, né, Mauro? Eu nem sei porque você me pergunta essas coisas, porque assim, eu falei outro dia do pênalti que deram contra o São Paulo pro Arrascaeta. Que não foi pênalti. Não foi nada. E agora? Foi nada. Nem a central do apito, o que restou dela, foi pênalti. Nem a central do apito, o que dela restou, disse que foi pênalti. Eu não entendi o Maurício, que ao invés de atacar a bola, como se falou, de atacar a bola para encaixotar a criança dentro da rede, ele ficou esperando, sei lá o que, um contato, não entendi. Eu não entendi o Maurício. Parecia mais preocupado em sofrer uma possível falta do que em ir de encontro à bola e fazer o gol. Eu não entendi duas coisas ali, essa e a do Lautaro, né? A única jogada do Neymar no jogo, que ele trabalhou ali com o Robinho, bom menino, né, o Robinho Júnior, né? Só muito franzino. Ele entrou bem no jogo, os dois fizeram uma boa jogada, o Lautaro, cara, acabou de entrar, centroavante, chega atrasado, não dá, né, meu irmão? Pô, tu é centroavante, tu não consegue chegar naquela bola? É óbvio que a bola vai passar ali, o Neymar foi no fundo, vai meter a bola onde? Lá no outro lado, né? Vai jogar ali para você fazer o gol, é o bonitão, chega atrasado. E o Maurício não foi, acho que ele não quis disputar a bola, eu não entendi. Não entendi o Maurício, achei que o Maurício que deu uma bobeira ali, os dois se chocaram. Isso é jogo de futebol. O problema, sabe qual é? É que a gente está começando a ficar... Isso é muito perigoso, tá? Isso é preocupante. Se acostumando com esse lixo que é a arbitragem brasileira, que dá falta toda hora. Olha só o jogo Flamengo Sport ontem, primeiro tempo. Dado momento, 4 faltas do Sport, 4 cartões amarelos. 3 faltas do Flamengo, 3 cartões amarelos. Isso é futebol aonde, gente? Que toda falta é cartão amarelo? Então, assim, é pênalti toda hora. Aí você está reclamando do VAR. O VAR é intervencionista, a gente reclama. O Carlos estava bem colocado, tranquilamente, falou, não foi nada e tal, vou escutar aqui. Aí querem agora que ele interfira no jogo. Foi nada. O Palmeiras não jogou, foi nada. Não jogou, foi nada. Aliás, o Palmeiras perdeu 2 jogos seguidos em que ele jogou mal. Contra o Mirassol, o primeiro tempo especialmente, né, que o Mirassol foi bem melhor. E o primeiro tempo ontem, que o Santos teve 12 finalizações, o Palmeiras uma. Gente, o Palmeiras jogou nada. O primeiro tempo do Flamengo em Pernambuco e do Palmeiras em Santos foram, assim, deploráveis, muito ruins. Muito ruins. O Santos não teve tantas chances claras, mas teve a melhor chance do jogo, finalizou muito mais, dominou o jogo. Enfim, eu acho que reduzir a discussão desse jogo a uma reclamação de pênalti, eu não vi nem tanta reclamação assim, não. Reclamaram na hora, sempre reclamam.
O jogador de futebol reclama de tudo, no Brasil especialmente, mas nem a central do apito achou que foi pênalti. Ó, eu vou até pedir para botar aí o pênalti, né? Pra gente botar o pênalti, não teve pênalti? O lance, né? Do possível pênalti. Eu achei pênalti, o Flávio achou, vou perguntar pro Vampeta também, o Mauro não achou pênalti, tá? Eu também não achei, não. Pênalti. O Vampeta também não. Então, aí já não é escandaloso, né? Olha aí, eu vejo pênalti porque o Maurício tá de costas pra finalizar, e tem o tranco por trás, sem tocar a bola. Se ele toca na bola, eu não acharia pênalti. Mas ele não toca na bola. É um choque, ele vem forte por trás. Não é dizer, não teve a força proporcional para derrubar o jogador. Eu vejo por isso, porque a bola vem, o Maurício tá indo pra bola pra finalização e ele leva um trancaço por trás. E eu vejo tanto em cima quanto embaixo, porque ele ainda traça a perna ali embaixo, Eu vi pênalti, tá, nesse lance. E eu não vi pênalti no Arrascaeta. Eu nem acho igual. Não acho com a mesma força. Acho que o Arrascaeta, sim, desacelerou para esperar o contato. O Maurício, eu acho que ele estava buscando o equilíbrio para finalizar com a perna esquerda. Eu vejo pênalti por isso. Mas o Mauro César Pereira não achou nada. Minha justificativa. O Mauro já explicou. Flávio, por que você também acha que foi pênalti? Mas você vê, a mesa tá dividida. Eu achei pênalti e o Flávio achou pênalti. Mauro não achou e Vampeta não achou. E eu sabia, como eu conheço o Vampeta. Eu falei pra Lívia, minha esposa, hoje no almoço. Eu falei, eu tenho certeza que o Vamp não achou, porque o Vamp nunca acha, né, esse tipo de lance pênalti. Eu falei, eu acho que eu sou o único que vou achar. Eu acho que o Mauro não vai achar, Vampeta não vai achar, e eu achava que você não ia achar também, Flávio. Mas você achou pênalti também. É porque o menino Souza, ele ataca só o jogador, ele não vai na bola, né? Ele não tem em nenhum momento ele visa a bola, ele vai no jogador e derruba o jogador. Então é um lance de absoluta ingenuidade dele, ele nem olha para a bola. A impressão que dá é que ele vai direto no corpo do jogador do Palmeiras e derruba. Eu teria marcado pênalti, não foi um nível de erro daquele do São Paulo e Palmeiras, mas eu teria marcado esse pênalti, sim. Você vê como é que é, Flávio? Eu tava vendo um jogo ontem lá no Copacabana, lá no Tatuapé, os amigos, e na mesa tinha 3 palmeirenses. E os caras na hora tudo gritou, e o bar tava lotado, né? Pênalti. Aí o gente falou assim, mas quanto pro São Paulo não foi, né? Você vê como carrega. Mas é uma coisa. Você tá falando do jogo ali, né? Lógico. Não, mas assim, os caras rebatem. É aquela coisa que eu falo. Quando se fala, a arbitragem está pré-determinada, favoreceu. Nada, eles fazem bobagem de um lado e do outro. Se fosse pré-determinado, dava Não, foi muito mais do que o outro. Lembra o Rafinha quando eu estava em atividade no São Paulo? Lateral? Sim. Que o Rafinha falou, o Klaus é palmeirense, lembra daquele negócio? Sim. Lembra? O Klaus é palmeirense, não deu pênalti pro Palmeiras. Mas é bom. A conversa. O Klaus pode até ter torcido pro Palmeiras em algum momento, e daí, pô? Não. Você tem que torcer pra sua profissão. Não, tem várias coisas assim quando a gente tá jogando. O que acontece? O Rafinha, em atividade, falou, o Klaus torce pro Palmeiras. Se o Klaus torcesse pro Palmeiras, ele daria o pênalti. Mas... Lembra que o Júnior Baiano falou pro Godoy que ele tava bêbado? Sim. Foi pro Godoy, né? Foi. Godoy processou o Júnior Baiano, né? Quer ver o demônio, não quer ver o Júnior Baiano até hoje. Até o Júnior Baiano falou assim, Pascal, tá. Ele fala assim, mentira, o juiz tá bêbado. Que situação. Aí eu perguntei pro Godoy, Godoy, ele falou que queria matar ele. Matar. Até hoje. Até hoje. Eu tava com o Godoy do restaurante, o Júnior Baiano chegou, o Godoy pegou a faca. Falei, calma aí. Brincando. Foi pegar a faca, se ele vir aqui, eu digo, ele vai vir me cumprimentar. Isso. Eu fui na direção do Júnior Baiano, falei, não vai ali não, que o Godoy tá sentado comigo. Foi mesmo. Agora, Tico, com relação ao time do Palmeiras, que você falou, é o time reserva do Palmeiras, de fato, você tá certo mesmo, só tem 3 jogadores que não atuam com frequência, assim como titulares. Os demais, todo titular, já fez o rodízio que nem o Abel faz. Só o Mikael, que não joga com frequentemente, joga uma vez ou outra. O Jefeté, que foi contratado para ser lateral no lugar do Piquerez, quando ele não atua. E o Bruno Rodrigues, que está voltando de lesão, né? Há um tempão, mas se você pegar aí, Maurício já foi titular e é. Rafael Veiga, então, o que você fala do Bruno Henrique de um lado é o Rafael Veiga do outro, de conquistas.
Você tem o Felipe Anderson, que parece que não, veio contratado caro, não é barato, aí você vai comparar também com o Samuel Lino, lá do Flamengo. Você tem o Aníbal Moreno, que essa data FIFA não foi, mas na outra estava com a seleção da Argentina, como você tem um Pulgar lá também, que a seleção do Chile está fazendo uma reformulação, até ganhou ontem da Rússia. Aí você tem o Fux estava titular, e o Fux jogou o jogo contra a LDU lá e o jogo de volta cá. Murilo, que outro dia estava fazendo parte até da seleção, que é o titular. Então, 8 jogadores que frequentam normalmente o time titular e muitas vezes é titular absoluto do Palmeiras. E o Carlos Miguel, que é, né, contratado aí, o Everton machucado. Então, são 3 só que não jogam com frequência, de 11. Exatamente, pô. Tem que jogar melhor, né? Tem que jogar. Mas você vê, então não dá também pra gente considerar o lance de ontem um grande erro, né? Como alguns palmeirenses estão falando. Porque eu achei pênalti, Flávio achou pênalti, Mauro não achou nada, né? O Mauro fala lance de jogo. E você também, né, Vamp? Então aqui na mesa a gente está dividido. Por que você não achou pênalti, Vamp? Achei que bola veio cruzada rápida ali, o Souza tentou tirar, não conseguiu. E não vamos esquecer também, né, que dos times paulistas, considerados os 4 grandes, o Santos bateu nos 3, viu? O Santos bateu no São Paulo, bateu no Palmeiras e bateu no Corinthians. É mesmo, isso é legal lembrar. Eu não lembrava. Ah, tô falando dos clássicos paulistas. E bateu no Flamengo, tá, Vamp? Hã? Bateu no Flamengo na Vila também. Não, eu tô falando dos clássicos paulistas. Então não foi novidade. O Santos ganhou do São Paulo, ganhou do Corinthians e ganhou do Palmeiras. Certo. E do Corinthians até meteu 3. Isso aí é uma receita boa pra cair, viu? Você ganha de time errado. Mas é verdade, não é brincadeira, não. Você ganha de time. Qual foi o time que caiu ganhando de grande? Teve recentemente isso. Tem muito isso. Você tem que ganhar o seu confronto. Não estou falando que o Santos vai cair. Pode ser que caia, pode ser que não caia. Tem jogado para cair. Né? Ontem jogou bem e mereceu ganhar. Mas isso aí, tem jogo que você precisa ganhar. Ontem. O Santos, não era um jogo. Isso que você está falando, Flávio, ele ganhou os 3 clássicos dentro da Vila, mas ele perde pro Ceará e perde pro Vitória. Isso é pior. Perde pro Juventude. Isso, ele ganhou do Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Mas esse não é o adversário dele. Do Flamengo também. Então, esse não é o adversário dele. Porque aí quando você ganha do outro, além de você ganhar dele, você segura ele. Aí ele ganha aqui, o outro ganha lá, deu na mesma. E ele ganhou de um grandão. Então, é o jogo, sabe? Foi o Fortaleza que ele empatou, perdeu também, né? Fortaleza. Então, é o jogo errado. Sabe, assim, eu tô falando uma campanha, imaginando que o Santos, nesse momento, se ele tá brigando pelo título, é óbvio, né? Você tem que ganhar esse tipo de jogo. Agora, esse jogo pro Santos, ele fica meio invalidado a partir do momento que o Vitória ganha uma partida também contra outro time, que é a outra briga. Ele precisa ganhar do adversário direto, porque ele ganha e sai, e o outro fica lá atrás, né? Então, mas ontem foi legal. Ontem o Santos ganhou, mereceu ganhar. Jogou melhor, foi justo, bem independentemente do lance do pênalti ou não. O Santos jogou bem, mereceu ganhar, foi legal, foi bacana. E quando sai o gol, ele tá em cima de Tava em cima. E correndo o risco de tomar gol no contra-ataque, né? Então ontem foi uma vitória merecida do Santos. Mas fez só observação, porque já teve time que ganha de time forte e perde do time que tá igual com ele. E aí ele não sai do lugar. Próxima rodada. Só pra finalizar esse assunto do pênalti, Vamp, Mauro, mostrando aquele ângulo que a gente mostrou, né? Que tem aquele tranco por trás. Você continua achando que não é nem duvidoso, é nada, na sua opinião? Eu vi o jogo. Eu vi isso tudo ontem. Foi nada. O Maurício tinha que ter de direção a bola para tentar fazer o arremate. Ele ficou esperando a bola e houve um contato ali. Repito, mas então, nem a central do apito achou pênalti. Então, para mim, isso é definitivo. Quando a central do apito fala que não foi pênalti, é porque eu não enlouqueci. O Simon achou que foi. O Simon não está em boa fase, o meu amigo Simon. Gosto muito do Simon. Pelo amor de Deus. O Simon não marcaria isso. O Simon não foi da central do apito? Eu não sei. Não, foi? Não foi. Simon, então mantido a central do apito. Central do apito. Tá lá. Mas, Mauro, você não acha que ele está se equilibrando para a finalização quando ele leva porrada? Eu não achei pênalti, Thiago. Você não vai me convencer, meu irmão. Pode continuar aí falando que você não vai me convencer. Você não conhece, cara. Pra mim, futebol é um esporte de contato. Olhar, falta é falta, pênalti é porrada. Não tem essas coisinhas de faltinha, não. Pô, se eu fosse o chefe da arbitragem do Brasil, eu ia reeducar os caras todos. O jogo de futebol não ia ter 20 faltas no Brasil. O pênalti tem que ser quase que um assassinato dentro da área. Não tem esse negócio.
sabe? Virou um jogo de frufru, que encostou, tudo é falta, tudo é pênalti. Jogadores que ficam esperando contato para sofrer pênalti. E antes que alguém que chegou agora acha que eu estou sendo clubista, eu falei já, não foi pênalti na Arrascaeta contra o Palmeiras no primeiro turno no Allianz Parque, não foi pênalti na Arrascaeta agora recentemente na Vila Belmiro, no jogo contra o São Paulo. Para citar só o mesmo jogador do Flamengo. E o Bruno Henrique é o que vive caindo, se jogando, cavando falta. Vitor Roque tem esse mesmo defeito. São vários jogadores que fazem isso. Eu não embarco na deles, não. Oh, mas isso é até legal. Isso é legal, porque muita gente fala esse discurso, Mauro. Ah, se fosse marcar fora da área, tem que marcar dentro. Não, é diferente. Você não acha que na diferente. área tem que ser mais muito grave. diferente. A comparação que eu faço é o seguinte, você vai comprar um picolé, um chicabom, como diria Nelson Rodrigues, né? Você passa da padaria ali, compra um chicabom, tá calor, e sai pela rua saboreando seu sorvete de chocolate. Beleza? Beleza. Vou comprar um apartamento. Você está comprando uma coisa, é muito diferente, né? Um apartamento é um investimento, você vai fazer uma dívida de repente, você vai morar ali, é uma decisão difícil. Ou mesmo um carro, vou comprar um carro. Marcar uma falta no meio do campo é muito fácil, não interfere em nada. Os dois times estão posicionados, né? Não é um contra-ataque nem nada. Uma faltinha no meio do campo. As defesas estão postadas, os jogadores estão distribuídos. Aquela falta não vai levar perigo nenhum. Um pênalti decide uma Copa do Mundo. Já tivemos Copa do Mundo em 90 decidida num pênalti controverso, a favor da Alemanha contra a Argentina, que valeu o título mundial à Alemanha. Então, como diz até o Salvio fala isso. O Salvio eu gosto. Ele já foi de Santa Apito, mas eu gosto. O Salvio ele fala, é a grande decisão. O pênalti é uma grande decisão. Então você tem que ter muita convicção. Tem que ser uma coisa muito evidente. É o que eu penso. Uma falta no meio do campo, se você cometeu o erro da marcação, uma falta de sem maiores consequências, não muda o destino do jogo radicalmente. Então são decisões diferentes. É comprar um picolé e comprar um apartamento. Mas lá atrás, Mauro, o pessoal chamava, até os narradores narravam como penalidade máxima. Sim. Pênalti era penalidade máxima, ou seja, penalidade máxima. É uma pena, você vai julgar o cara por uma prisão perpétua, é diferente de 6 meses de cadeia. É diferente de uma postagem na internet e o pagamento de uma multa. Exatamente, exatamente. Então é isso, é essa coisa, o Armando Marques falava isso aí, o Armando Marques falou, ó, tem coisa que você tem que ver de um jeito, tem coisa que você tem que ver do outro. Claro. Mas a regra não é igual, não, ela tem que dar, tem um fator bom senso. Sim. Por exemplo, o segundo lance de ontem do jogo do Sport, eu fiquei muito... Olha, eu achei falta de bom senso. Claro que foi falta. Pô, o cara, sabe, já tem um cara expulso, porra, sabe aquela coisa, veio, não veio, pô, passa, não vai, pô, o cara faz um negócio, ele gera uma situação desconfortável, uma situação de suspeição, sabe, pô, bom senso, o cara chegou, mas é próxima, você tá fora. Isso, a advertência fazer isso, sabe? A grande questão é o seguinte, o professor fala assim, ele tem um critério, só que o critério é um lixo. E no segundo tempo ele não usou mesmo. O critério é marcar a falta da cartão se a torta direito. E no segundo tempo ele parou com isso. Deu para os dois times. Claro. Ele vai dando cartão. Então ele interfere. É bom senso, gente. Mas o que acontece? Quem é o chefe da arbitragem? Concorda com isso? Concorda, porque continua sendo escalado, não muda, não chama para conversar, para falar que isso tem que mudar. Aí, quando acontece um lance como esse, parece um absurdo a não marcação, por conta justamente dessa falta de padrão de arbitragem, padronização. Não, mas calma aí. Agora eu vou discordar do Flávio, não sei se o Mauro concorda. Eu não sou hipócrita. Eu não lembro, e eu não vou falar aqui que eu lembro, dos primeiros cartões, tá? Dos jogadores do Sport. Na verdade, de um eu lembro, que foi o zagueiro. Eu achei os dois justos. Foram 2 carrinhos que ele deu, que pra mim eram muito pra amarelo. O do segundo jogador, do volante, eu não lembro o primeiro. Mas o segundo, ele pisa no tornozelo do Pulgar, o Flávio. Por trás, no meio-campo. Como é que não é para cartão amarelo? O primeiro eu não lembro. Não lembro o primeiro. Você falou desse pisão, eu confesso que eu não vi. Para mim, eu vi um empurrão. Eu não vi o pisão, pode ter tido. Não, ele pisa embaixo. Eu vi o empurrão. Você pode dar cartão amarelo? Pode. Mas se já tem um, cara, sabe aquela coisa de bom senso? É lei. Pô, cara, é bom senso, sabe, Pilhada? Aquela coisa de apitar com inteligência, não gerar desconforto. É que ele pisa embaixo. Ele pisa embaixo. Não, aí ele pisa embaixo por trás. Eu até falei na transmissão. Eu falei na transmissão da PAN ontem. Eu falei, Dona Leila, quando chegar na Vila Belmiro, vai fazer um escândalo. Porque 2 jogadores não é? Pô, o Sport tá detonado, já expulsou um cara, chega no cara, ô, bonitão. Acabou, hein? Sabe aquela... Bom senso, é bom senso. Não, você vai mexer na regra? Não, você não vai mexer na regra. É bom senso, você pode advertir.
Não foi uma coisa assim, que arrebentou. Mas, enfim, eu teria feito dessa forma. Acho que é uma questão de, sabe... A palavra mais correta, a malandragem, você trabalhar a seu favor. Sabe aquele negócio de tem coisa que você faz, tem coisa que você dá uma maneirada, tem hora que você puder reagir de um jeito, mas você reage de uma maneira mais inteligente. Eu acho que isso aí é o cara ser mais esperto, não querer ser tão radical, porque depois ele fica refém daquilo. Mas tem jogador muito burro também, viu? Claro. Jogador burro, que o árbitro vai dizer, pô, meu filho, você sabe que é tão amarelo. Pra que você vai fazer aquilo? Claro. Não, isso é indiscutível. A primeira expulsão do esporte, o cara tem que ser malandro, o cara já tá com amarelo. Também. Pô, Claro. a primeira, a segunda até... Tudo bem, a segunda até poderia levar, mas a primeira foi. Cara, Não, concordo com você, tá? É isso eu tô dizendo assim, aí ele não sai tô nem caminhando, dizendo... o Pablo ficou puto com o cara, porque ele sabia que depois que sobe, se o centroavante que dá. E o Pablo tava jogando bem. Não, o que eu digo assim... O Lucas Lima chega a dar uma bronca nele. Não é... Abre o braço, você vai tomar o cartão. É lógico. O que eu digo é assim, é uma questão de você trabalhar com interesse. Só isso. Agora, não fez a falta, mas pô, sabe, inteligência. Você tem que trabalhar, qualquer profissão você tem que trabalhar com inteligência. Mas enfim, não foi isso que mudou o jogo. A partir da primeira expulsão, o jogo já estava resolvido. Eu vou até pedir para nossa produção recuperar, porque o Flávio diz que não viu. Eu não lembro a primeira falta, tá? Do número 5 do Sport. Agora, a segunda, ele chega... Eu concordo com o Vamp, jogador burro. O Vamp, com toda a sua naturalidade, ele diz, tem jogador que é muito burro. Cara, realmente, o zagueiro do Sport, o jeito que ele voa na perna do jogador do Flamengo, no segundo amarelo, é muita burrice. E ele deu 2 carrinhos. 2. Porra, com o jogo que o Sport estava bem. Na segunda, que o Flávio falou que não expulsaria, eu não lembro o primeiro amarelo, mas no segundo ele pisa no tornozelo. Ele pisa. Mauro, você concorda com o Flávio ou não? Para mim, as 2 expulsões do Sport, eu só não lembro a primeira falta do número 5. Que aí eu não vou mentir. Agora, a segunda para mim é amarelo. É muito burro. Tinha acabado de ser expulso o companheiro, ele chega por trás, um tranco no meio campo, ainda pisando por baixo. Agora, a primeira eu lembro? Não. Mas ali eu concordo com o Vamp, ô Mauro. 2 jogadores que foram burros adoidado. Veja bem, eu não concordo com o tipo de arbitragem que dá cartão a cada falta, tá? Mas é o, aspas, critério que o cara utiliza. E estava usando para os 2 times, né? Ele deu cartão, esse tempo, Flamengo, 3 faltas, 3 cartões amarelos. João Vitor, o Pulga e o Saul, os 3. Um zagueiro, 2 volantes estavam advertidos também, cada um com uma falta, um cartão para cada um. Então acho que o Rafael Klein, ele não acho que ele seja um bom árbitro. Não gosto do estilo de arbitragem dele, acho péssimo pro futebol. Mas dentro do que ele vinha apitando é aquilo ali. De fato, as faltas foram todas duras, todas foram faltas de cartão. Acho que faltou, de fato, um mínimo de inteligência. A falta do Matheus ali na lateral foi para impedir um ataque perigoso, mas a primeira, que foi do meio campo, era totalmente desnecessária. E a do Ramon também, as 2 faltas, assim, faltas evitáveis, sabe? E pisão, entrada dura, vai tomar cartão, ainda mais um árbitro assim. E pelo que eu entendi que o Flávio está dizendo, que assim, o time já está com um expulso e tal, deixar passar uma e advertir o cara. Mas do jeito que eles estavam jogando, acho que 5 minutos depois estava arriscado a fazer outra falta, tomar o cartão. Acho que faltou inteligência aos jogadores do Sport nessas jogadas, mas a arbitragem que dá cartão a cada falta realmente não dá, gente. Aí realmente é um critério, mas é um critério meio louco, né? Então você não expulsaria o segundo jogador expulsaria. Do Sport? Se eu sou o Klein, eu expulso todo mundo. Se eu sou um árbitro de futebol de melhor qualidade, eu vou saber comandar melhor esse tipo de jogo. Nem toda falta vai ser cartão para os 2 lados. Repito, foram 7 faltas, 4 do Sport, 3 do Flamengo e 7 cartões. Só que os jogadores do Sport foram os mesmos, então foram 2 e 2 cartões. E o Flamengo foram 3 jogadores diferentes. Até o cartão do Eric Pulga eu achei exagerado, inclusive. Mas, enfim, ele apita dando cartão. Não é bom árbitro. Vamos separar aí o lance, ó. Esse lance aí, ó. O Flávio só viu um empurrão. Vamos ver o replay agora, ó. Que ele pisa também no tornozelo. Por trás, tem o pisão. Não é só em cima, né? Que ele dá a entrada ali por trás, ó. Vamos ver aqui, ó. A gente vai esperar. Tem que tirar a tarja, tirar a tarja, vai atrapalhar, não vai conseguir ver.
Esse lance dá pra ver bem, ó. Olha embaixo, Flávio. Olha lá. Ele pisa embaixo. Não é só em cima. Ele dá o pisão embaixo. A questão qual a necessidade de fazer uma falta dessa no meio campo, sinceramente. Eu acho que o jogador que foi burro. Eu não acho que... Não achei, de verdade. Essa aí foi menos que o primeiro, claro. Mas as duas. Continua achando que não valeria o cartão, Flávio? Não, ele pisou mesmo, tá certo. Eu não tinha reparado esse pisão. Não tinha reparado, não. Eu olhei pelo empurrão e falei, pô, empurrão, o cara tá de sacanagem. Já tem um jogador expulso. Pisão, ele exagera mesmo, tá certo. Assim, o que eu acho impressionante é o seguinte, o jogador já tem que conhecer o árbitro, né? Claro. Esse cara tá pitando jogos de todo mundo. Não é possível que o jogador não pense, cara, esse árbitro dá muito cartão, deve ser orientado antes do jogo pelo técnico. Pra que essa falta? Você olha onde que ele tá, no meio do campo. O que o garoto vai fazer, o Alisson? Vai fazer o que ele com a bola ali? Vai tocar pra alguém do lado ali, não vai acontecer nada perigoso. Não, aí tá certo. Aí o pisão realmente invalida. Olha lá, olha só. E aí foram duas expulsões idiotas. O Abel Ferreira, né, ele falou depois da partida, mas antes disso, eu quero escutar o Vamp e o Mauro. Do Lucas Lima é a comemoração. Uma coisa que o Mauro sempre fala, Vamp, e que eu quero saber se você concorda, porque eu disse aqui, o Flamengo oscila muito mais que o Palmeiras. E aí hoje na abertura do programa eu já falei, parece que o Mauro botou um olho gordo em mim, que só foi eu falar... Gordo, cara, eu entendo desse negócio, meu amigo. Pô, trabalho com isso por quê? 42 anos de estrada, compadre. Pô, não cheguei aqui ontem, não. Como diria Zé Trajano, eu venho de longe, pô. A gente conhece futebol. Eu falei isso, aí o Mauro falou, olha, o Palmeiras oscila também. E aí o Palmeiras, Mauro, já que você falou, aí depois eu passo pro Vamp, cara, foram 2 jogos, depois daquilo, ruins e com derrota do Palmeiras. 2 jogos muito ruins. Claro, vamos falar muito do time reserva, tudo bem, uma justificativa. Mas fala também da qualidade do elenco, né? O que se falava do elenco do Palmeiras esse ano? Não, que o elenco é muito forte, é o melhor do Brasil, os investimentos. Então, o elenco é para isso. E assim, eu concordo com o Vamp falou sobre isso aqui, o elenco do Palmeiras é bom, os jogadores são bons. O time que foi a campo hoje não é um time ruim, não, mas olha o retrospecto do Palmeiras. Pegando os 10 últimos jogos. Juventude ganhou, Bragantino ganhou, Flamengo perdeu. Tomou 3 gols no primeiro tempo. LDU perdeu, tomou 3 gols no primeiro tempo. 3-0. Cruzeiro, Carlos Miguel salvou o time. Aí vem a sequência boa. A virada em cima da LDU, que é sempre bom frisar. Todo aquele esforço é derivado do quê? De um jogo ridículo feito lá em Quito. Olha como o time tem altos e baixos. Um time que consegue tomar 3 gols da LDU no primeiro tempo, sendo que a altitude costuma incomodar os times que não são de lá no segundo tempo. Precisa de botar mais 2 gols do São Paulo aí, né? Que foi antes um pouquinho. São Paulo fez 2 gols no primeiro tempo e teve tudo que aconteceu depois. Aí ele ganha do Juventude com o time reserva lá em Caxias, ganha. Até um jogo que o Carlos Miguel também trabalhou ali e tal, mas ganhou. Aí ganha do Santos, né? Com os gols no segundo tempo. Aí perde o Mirassol, perde para o Santos. Então você vê, ganhou 2, ficou 3 jogos sem vencer, ganhou 3 jogos, perdeu 2. É assim, é uma montanha-russa. E o Flamengo não é muito diferente disso, não. É bem parecido também. Quem quebrar isso ganha. Vai ser o campeão. Quem quebrar Ó, o Flamengo perdeu para o Bahia, aí ganhou 3. Botafogo, quando voltou da data FIFA. Palmeiras e o Racing. Aí perdeu para o Fortaleza, aí empatou com o Racing, aí foi um empate barra vitória pelas circunstâncias, né? Aí ganhou do Sport, empatou com São Paulo, agora ganhou do Santos e ganhou do Sport. Só que ali naquela arte, quando botou aqui no começo do programa, que estava comparando qual a rodada é mais difícil, você pega as últimas 2 rodadas do Palmeiras, ele perde os 2 jogos. Perdeu para o Mirassol e perdeu para o Santos. Ele vai ter 3 jogos fora de casa seguidos. Os 3 últimos foram fora de casa. 3 fora de casa. Mas aí foi a tabela que o Palmeiras concordou, não, porque né? Quando mudou, o Palmeiras falou que estava ok. Não, então, é isso que eu tô falando. Aquele lado... Não só assim, eu tô com ali não era para estar o Vitória, certo? Ele antecipa esse jogo aí, né? Isso. O Vitória. Isso. Foi. Que seria no meio então, ali. Olha só lá. Então aí, ó. Aí quando ele antecipa esse, para ele fazer 2 jogos em casa, ele vai sair 3. Apesar que o Flamengo sai 2 também, né? Dos 3, o Flamengo sai 2. Mas o Flamengo não mudou a tabela pro Flamengo, mudou pro... Não, eu sei, mas digo, o Flamengo só tem a vantagem, só recebe o Ceará. Mas o Vitória reclamou, o Vitória não foi ruim, não. Porque o Palmeiras, na quarta-feira, não vai poder contar com todos os seus jogadores e se contar em condições adversas, voltando de uma viagem, né, de seleção.
Então, pro Vitória, acho que é melhor enfrentar agora do que lá na frente. Não, Enfrentaria o Palmeiras completo. Mas eu tô falando assim, em termos partidos, você ganhar 3 jogos fora de casa seguida.